Bom dia! Bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Hoje estou muitíssimo bem acompanhada. Bom dia, João! Bom dia, Manu. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar de Crystal River Cruises, né? São os cruzeiros fluviais da Crystal, que vieram assim, mudar o mercado dos fluviais, né? A gente vai contar para vocês um pouquinho o porquê. E como sempre, a gente vai fazer um bate-papo informal e contando coisas para vocês. O João, acho que muita gente viu, eu recebi mensagem hoje, inclusive, João, gente que viu o nosso happy hour das melhores viagens da vida e falou que foi muito bom, e o João fala muito bem, é muito bom ouvir as histórias dele. Obrigado. Precisamos fazer Então, outro falando nisso. é verdade, mais happy hour, importante, muito importante. E eu quero mandar 2 beijos de começo. Um beijo para a Yara. Yara, eu estou tomando... A Yara é daí da sua terra, de Goiânia. Eu sei, Yara fez altos comentários comigo da outra vez. Eu estou tomando água na caneca que a Yara me deu de presente a última vez que ela veio aqui em casa. Um beijo, queridona, que eu vi que ela está online. E um beijo para a Márcia Eskenazi, que me viu durante antes de começar a apresentação com a minha canequinha e já falou: Manu, e seu café? Ela não larga o café. E hoje eu não estou tomando café porque eu já tomei muito, então eu estou tomando água. O João tá na água também ou tá tomando alguma outra coisa? Não, tomei bastante café de manhã, também sou louco do café, aí agora só na água, porque senão ninguém me aguenta com mais café do que eu já tomei. Exatamente, hoje eu também tô assim, eu tomei tanto que eu tive que parar. Olha, tem a Anaíse, querida, tá dizendo que o João está muito bonito com o cabelo e a barba. Obrigado. Eu não tava da última vez, eu acho que eu tinha feito. Tava sem barba, né? Coisa boa, Resultados né? da quarentena, sem barbearia, é isso. Eu também, de cabelo comprido, a gente vai mudando durante esse período, né? É uma loucura. Gente, fiquem à vontade para ir mandando perguntas. Eu vou lendo e fazendo perguntas para o João e a gente vai conversando aí um pouquinho. Tá? João, comece a contar para a gente. Acho que é legal você se apresentar rapidamente, contar o que você faz na Crystal, né? Acho que o pessoal vai gostar. Bom dia novamente a todos, eu sou o João, sou de Goiás, como a Anu falou, mas passei muito tempo da minha vida bem longe daqui. Eu trabalhei por 10 anos embarcado em navios de cruzeiros, várias companhias diferentes. Foi onde eu fiz todas essas viagens maravilhosas que quem estava no Happy Hour conseguiu ver. Estou há mais ou menos 11 meses agora com a Crystal. Trabalhei em outras companhias também do segmento premium, luxo, mas estou amando esse novo lado, né, de trabalhar com cruzeiros, que é desde terra com os agentes. É um desafio novo, tenho gostado muito. Sempre amei viajar, uma das minhas maiores paixões, idiomas, cultura, arte, sempre gostei demais. Eu e a Manu vive tricotando, falando desse tipo de coisa aqui, que eu acho que é uma paixão em comum que a gente tem. E estou disponível, meu e-mail para quem quiser falar comigo também, sobre viagem, sobre dica de destino. Estamos aí. Ainda mais esses dias de quarentena, né? É bom trocar ideias. Trocar ideia e falar de coisa boa, né? João cuida, gente, de toda a América Latina, Caribe e Bermudas. Então, até a gente, antes de começar, estava falando que ele faz a apresentação em português, espanhol, inglês, aí ele metade numa língua, metade na outra. Portunhol também, geralmente, quando é Portunhol. espanhol, ela sai em portunhol. Um homem internacional, não é mesmo? Exato. A Crystal é uma companhia já muito bem conhecida, falando um pouquinho, né, da companhia como um todo, não só o produto fluvial, já muito bem colocada no mercado. Em julho, a gente completa 30 anos nesse segmento de luxo, muito premiada já, e por muitos desses 30 anos, ou quase 30 anos, a gente era conhecido só pelo cruzeiro tradicional, né, o cruzeiro marítimo. São 2 navios hoje, eram 3, hoje são 2, mas há uns 4 anos atrás, a gente começou a diversificar esse portfólio, trazendo fluvial, iate, agora expedição também. Hoje a gente vai focar bastante no fluvial, mas é uma companhia hoje julgada, né, de acordo com os nossos prêmios, vou falar um pouquinho mais disso também, como a melhor do mundo, no que diz respeito ao luxo. Eu tomo conta da América Latina inteira, trocando de um idioma para o outro, e
é uma companhia também que eu gosto muito de trabalhar porque ela é muito global. Apesar de eu tomar conta somente da América Latina, eu estou sempre em contato com o pessoal que trabalha para a Europa, para a Ásia e o do doméstico também dos Estados Unidos. É uma companhia que respeita muito a agenda internacional, não traz nenhum tipo de benefício ou qualquer coisa que dê mais vantagens para quem é doméstico, para quem está lá nos Estados Unidos. Então, tem essa uniformidade nas nossas tarifas, nas nossas condições, nas nossas promoções também. É muito bom Concorda? trabalhar com a Crystal. Super, é muito bom, é tudo muito transparente. Não ajuda a gente demais. Às vezes a gente atormenta ele várias vezes no dia. E ele sempre com bom humor e sempre resolve as coisas pra gente. Então, muito obrigada, oficialmente, por toda a ajuda. Nesse período desafiador que nós estamos vivendo, a Crystal tem mostrado também aquilo que sempre a gente já sabia, mas que agora, né, fica muito claro: o respeito, o cuidado com os clientes, com as agências. Então, isso é muito, muito bacana. E a gente decidiu falar do River Cruises porque a Crystal tem muitas experiências, né? Então é difícil a gente falar de tudo. Às vezes a gente faz um treinamento rapidinho falando de tudo, mas a gente decidiu focar em River Cruises porque nós acreditamos que duas coisas vão voltar um pouco mais rápido no mundo dos cruzeiros como um todo. Uma expedição e outra rios, porque são navios de pequeno porte, que tem assim, não foi tão falado na mídia, então é uma oportunidade muito boa né, aprender disso agora para daqui a pouco a gente começar a vender esses produtos. E tem uma coisa que muita gente tem me perguntado durante assim, as ligações, né, as conversas que a gente tem tido com agências e fornecedores, e uma coisa que eu até queria ouvir o João falar disso, que acho que serve um pouco para River e um pouco para tudo, né, desse universo. Quem já viajou numa companhia de luxo não vai ter medo de se infectar a bordo, porque sempre existiu uma certa neurose com limpeza e com essa coisa do álcool gel o tempo todo, a limpeza o tempo todo. Eu acho que a máscara vai ser a mudança, mas quem já viajou num cruzeiro de luxo não vai ter medo de estar a bordo de um cruzeiro de luxo. Você concorda, João? Totalmente. Nesses 10 anos quase que eu trabalhei a bordo, uma coisa que eu aprendi muito bem é a importância, né, de aplicar todo esse plano, né, de sanitização e higienização a bordo que as companhias têm. Claro que num navio massivo para 5.000 pessoas, você tem esse plano feito e os tripulantes são todos bem treinados, só que é muito mais complicado trazer isso para 5.000 pessoas que nunca tiveram esse tipo de contato, esse tipo de exigência, né, da parte porque vem dos dois lados, a tripulação ela tem que impor isso, mas o passageiro também ele acaba tendo que respeitar e entender. E quando você está num cruzeiro de luxo, onde as pessoas já viajaram, elas entendem como tudo isso funciona, uma proporção muito menor de pessoas, de passageiros por espaço também, né, menos gente, menos aglomeração, isso acontece também de uma maneira muito mais tranquila. Isso já vem implementado há muitos anos no mundo de cruzeiros. Não é de hoje Exatamente. Que a gente tem álcool gel na frente do restaurante. As companhias têm um negócio chamado OPP, que é Outbreak Prevention Plan. Cada tripulante tem uma função, uma área específica que ele tem que sanitizar com Purell, com álcool gel, seja lá o que for, Exivir, para caso, né, tenha algum tipo de infecção a bordo, de doença que seja, ela não passe para uma porcentagem, né, dos hóspedes. Por isso já existia há muito tempo. Só que as pessoas meio que não levavam a sério. Acho que agora elas vão levar a sério. A gente teve uma amostra disso aqui fora, então acho que nem tanto é o que a companhia está colocando como prática ou como política nova dentro dos cruzeiros, é mais como os passageiros vão se portar e como é que eles vão colaborar com isso que já vem sido implementado e já vem sido feito, né, desde que eu comecei há 10 anos atrás e já era muito sério, mas eu acredito que isso já começou há muito tempo antes. Sem dúvida. Então, tem até alguns comentários sobre isso enquanto a gente está falando, e o que eu acho importante, algumas pessoas falando, as pessoas não respeitam. Eu tive algumas experiências em navios de luxo, né, pequeno porte, em que sim, as pessoas respeitam. As pessoas, toda vez que entram no navio, vão limpar a mão com álcool gel, toda vez que elas vão entrar no restaurante, elas limpam a mão com álcool gel. Eu acho que isso vai ser muito mais sério agora,
Mas é importante todo mundo saber disso, porque a experiência num cruzeiro de pequeno porte, gente, é muito diferente de um navio para 3.000, 4.000, 5.000 passageiros. E isso tem que ser passado para os clientes, né? A gente vai entrar agora no mundo Crystal. Vamos lá, João. Exatamente. Trabalhar com passageiros de luxo e com esses números que a gente tem a bordo é muito mais fácil do que lidar com 3, 4 mil pessoas, de fato. Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente tem a agenda aí, eu tentei dividir essa apresentação mais ou menos nos pontos principais do nosso produto fluvial, por que é tão diferente, vou explicar mais ou menos a história, né, dos cruzeiros de Rio da Crystal, quando que a gente começou, onde a gente está agora, e por que é tão diferente do que já existe. A gente sabe que tem companhias fluviais na Europa bem mais tradicionais, bem mais conhecidas até que a gente, com mais navios, só que a gente tem um diferencial que vem do serviço, vem do espaço, e eu vou tratar disso também com números e exemplos, e a Manu vai me ajudar, porque ela também já conheceu um pouco do que é cruzeiro fluvial na Europa, e a gente vai fazer esse bate e volta. Pode passar para frente, Manu, por favor. O mundo Crystal, luxo, né? Tudo que a gente vai falar hoje vai ter esse tipo de mensagem que é de luxo, né? Crystal, em todas as suas experiências, seja no marítimo, no fluvial, que a gente vai falar hoje, no Esprit, que é o iate, ou no Endeavour, que vai sair ainda, que é o nosso cruzeiro de expedição, sempre tratando de luxo, menos gente, mais espaço, mais opção, são hóspedes que conhecem, sabem o que é bom, estão acostumados com qualidade, estão acostumados com melhores hotéis, Four Seasons, voar business ou primeira classe. Então, poder recomendar o luxo sabendo que ele não vai ser desapontado. Tudo que ele espera de ter nesse ambiente de luxo, ele vai encontrar nas experiências Crystal, inclusive no fluvial. Pode passar para frente. Uma coisa que eu queria adicionar é que a Crystal está muito associada a luxo, né? Eu acho que quando a pessoa vê o símbolo, né, dos cavalos marinhos, já pensa em luxo. Mas eu acho muito importante dizer que não existe aquele luxo ostentação. Vamos chegar lá, tem um slide E, disso. né, não tem exagero. O luxo ele está na experiência, no conforto. E aí o João vai falar para a gente bastante disso. Uhum. Aqui são lembretes, temos as outras experiências também, eu falei um pouquinho já, né, além dos 4 navios fluviais, temos as outras experiências, e talvez mais para frente a gente pode também fazer um seminário com as outras experiências especificamente. Isso aqui é o que a Manu estava falando agora. Acho que a gente tinha um conceito de luxo antigamente, e hoje ele mudou bastante, né? Cruzeiro, quando a gente pensa em cruzeiro, vai desde a época do Titanic, até passando por esses cruzeiros que a gente teve no Brasil, o CVC, de muita gente, muita família, para o que é hoje, né? Que eu acho que também já mudou um pouco, as pessoas já entenderam o que é a cultura do cruzeiro e do luxo, né? O luxo, acho que hoje em dia as pessoas que conseguem ir num produto de luxo, elas não querem esse luxo pomposo, elas não querem esse luxo complicado, com black tie o tempo todo. O luxo é justamente o que a Crystal entendeu como sendo pessoal. Inclusive, a nossa mensagem, né, o nosso manifesto é onde o luxo é pessoal. A gente tenta trazer a opção, tenta trazer um luxo ao seu gosto. O que você quer fazer? Você quer jantar às 6 da tarde, às 9 da noite, você quer jantar na sua cabine, na sua suíte. Faça o que você quiser, você trabalhou duro por meses para poder vir nessas férias, nesse cruzeiro, então você tem o direito de escolher o que você quer fazer. Não é a linha de cruzeiro ou o diário de bordo que vai ditar o que você precisa fazer. É um luxo simples e descomplicado, o que a Crystal traz principalmente no fluvial, porque essa opção de chegar nos portos é pouca navegação, né? Não tem dias de navegação, então é muito focado no destino. Então é justamente isso, te levar para o ponto central, onde você precisa estar para ver essas maravilhas da Europa, mas fazendo no seu gosto, no seu ritmo, na sua velocidade, da maneira que você quer fazer. O luxo verdadeiro, eu acho que a gente consegue descrever hoje é isso. Sem dúvida. Uma das coisas que eu sempre falo é o que é luxo para você, o que é luxo para o seu cliente. Né? A gente entendendo o que ele já fez de viagem, o que ele amou, a gente consegue ter uma pista do que é isso. E a flexibilidade, gente, é uma coisa maravilhosa. Né? A gente brincou com a história do café. Luxo para mim é tomar café especial de vários lugares do mundo. Né? Quem me conhece sabe que a minha casa é um depósito de café e método de café. E quando eu cheguei a bordo da Crystal, eu encontrei café de 4 países diferentes, especial,
com opção de método. Isso, para mim, foi um luxo que eu não encontrei em nenhuma outra companhia. Isso é uma coisa interessante de contar, porque tem esses detalhes. Outra coisa muito legal que só a Crystal tem nos Ocean, né? Cinema, gente. Cinema. Isso Imagina luxo, levar criança, adolescente para um navio de luxo. Os navios de luxo que a gente conhece, as outras marcas de luxo, elas só não encorajam levar adolescentes, como quase pedem para não fazer reserva de criança e adolescente. Nos nossos navios grandes, a gente tem um cinema completo, com filmes de última geração que saíram agora semana passada. Tem na cabine também, mas tem um cinema todo equipado com pipoca ainda, além dos salões, né, de criança e adolescente. Então é isso também, a Crystal traz esse luxo que ele é mais descomplicado, só que ele também é bem global. Ele é para todas as nacionalidades, todas as idades, dependendo da viagem, até todos os bolsos, nem todos. Então, seguindo mais um pouquinho aqui adiante, vamos falar um pouquinho hoje sobre o produto fluvial especificamente, só que a Crystal, como eu falei antes, ela traz já esse histórico, essa tradição, né, de vários prêmios. Já ganhamos, nesses quase 30 anos, vários prêmios, só que um que a gente gosta muito de mencionar é o Condé Nast Traveler, né, que é um prêmio votado por parte dos nossos clientes, dos nossos hóspedes, não são agentes, ou uma agência, ou a mídia, alguém que a gente poderia comprar, né, para dar esse prêmio para a gente, é realmente uma votação resultado do que a gente faz a bordo. Por 26 anos, a gente tem ganhado como o melhor navio de cruzeiro mediano para os de oceano. E ano passado, o nosso produto fluvial, vou falar um pouco mais disso, ele é muito recente, ele tem 2 anos de construído, então são navios muito jovens. A gente já ganhou ano passado para melhor navio de fluvial e também o Esprit de iate, de navio pequeno. Então, todos os prêmios que a gente poderia ganhar da Condé Nast, a gente conseguiu ganhar. Só o Endeavour que ainda não ganhou, porque ainda não está pronto, mas logo, logo esperamos. Então, falando um pouquinho dos nossos navios. Há mais ou menos 4 anos atrás, foi quando a gente teve o primeiro navio fluvial, que era o Crystal Mozart. Vários anos de experiência, de luxo com os nossos navios de mar. Alguém, né, pensou, por que não transferir tudo isso para o Rio, né? E comprou o Mozart, que já era um navio que existia de uma outra companhia. A gente comprou o Mozart, transformou ele no Crystal Mozart, diminuiu o número de cabinas e tudo mais, e ele é o maior navio fluvial da Europa hoje em dia. Depois de um tempo, de alguns meses, operando o Mozart, a gente viu que foi muito bem sucedido, tinha muita lista de espera, foi quando a gente resolveu construir esses outros 4 navios, que são os nossos 4 navios que a gente chama de Rhine Class. São 4 navios idênticos, construídos nos nossos próprios hangares na Alemanha, e muito fácil de vender, porque os 4 só mudam o nome, a decoração, mas o deck é igual, os preços, né, das categorias são todos iguais também, então é muito fácil para oferecer isso. O Mozart, só a título de curiosidade, continua com a Crystal, mas ele não está disponível para a gente vender. Ele foi meio que mudaram a estratégia e agora ele está dedicado para o mercado asiático somente. Basicamente só chineses estão indo no Mozart, na verdade agora ele está parado, né? Como todos os outros. Mas ele estava... pode fretar, para fretamento está disponível. Então, se alguém quiser fazer uma festa, um casamento, porque isso tudo vai voltar, né, gente? Então, se alguém quiser fretar, maravilha, está disponível. Exato. E a gente tem agora esses 4 barcos que são, acho que algumas coisas pontuais eu vou falar que é para vocês lembrarem que eu acho que são os diferenciais. Os navios mais jovens de toda a Europa, são os navios mais novos da Europa. Tem 2 anos de construído, alguns um pouco mais, né? Saíram 2 mais ou menos ao mesmo tempo, e depois outros 2 foram lançados. Muito modernos, muito novos, a decoração é linda, vocês vão ver nas fotos, mas isso é um ponto importante. Não tem hoje uma companhia assim grande, né, de produto fluvial com navios tão novos, construídos há tão pouco tempo que nem a Crystal tem, né? Pode passar para frente, por favor. Outro ponto muito importante, enquanto a gente falava dos navios mais novos, também são os únicos navios na Europa, de qualquer empresa fluvial que tem somente suítes, tá? Geralmente, dentro desses navios fluviais, você encontra uma suíte mais confortável, um pouco maior, só que quase sempre também você vai ter aquele quartinho que parece uma máquina de lavar, com a janelinha redonda abaixo d'água. E a Crystal, a gente, né, já pensando nesse desenho moderno, no tipo de cliente que a gente tem, que é um cliente de luxo, já acostumado com espaço, com qualidade, não fizemos nenhuma cabine interna ou com janela pequenininha. São todas
suítes, né, com categoria suíte, mordomo em todas elas, algumas um pouquinho menores, mas mesmo assim bem amplas, né? E com essa que a gente chama de balcony window, que eu acho que no Brasil a gente fala francesa, né? Balcão francês? Varanda francesa. Varanda francesa, que é aquela que baixa todo e fica basicamente uma varanda. Não é uma varanda que sai, mas é uma varanda, é como se estivesse dormindo dentro da varanda, mais ou menos. E navegar pelo Danúbio, que foi a minha experiência, tendo essa varanda francesa, é uma coisa maravilhosa, porque é vista o tempo todo, é um lugar mais lindo que o outro, né? Então, assim, faz toda a diferença ter vista, ter o janelão ou a varanda, enfim, isso faz realmente bastante diferença. Exatamente. Pode passar. Eu acho, isso aqui também é importante, um dado importantíssimo, um dos mais importantes quando a gente fala dos nossos navios, que é a quantidade de passageiros que a gente leva, né? Os navios fluviais geralmente são construídos do mesmo tamanho, né, para passar nos locks e tal, só que a diferença é que você faz dentro dele, como você distribui esses hóspedes. A gente leva 106 pessoas somente, enquanto a maioria de navios do mesmo tamanho, que são 135 metros, né, de comprimento, levam 150, 180, alguns até mais de 200, aqueles que são mais massivos, né? O que faz com que a gente tenha a proporção mais alta de espaço por hóspede, né? Isso também vai... Pode falar, Manu. Eu ia só te dizer que eu compartilhei o controle do teclado e do mouse com você. Acho que você consegue passar agora a apresentação. Deixa eu ver aqui. Não sei, acho que não tá indo. Foi, Foi. Eu não mexi nada. Então foi. Obrigado, deu certo. Demorou um pouquinho, mas foi. Sobre essa proporção hóspede-espaço, uma coisa que a gente não tinha nem pensado, mas hoje, durante uma ligação que eu estava tendo com o meu time, eu me lembrei, e faz sentido. Nessa retomada pós-Covid, esses navios que têm mais espaço por hóspede vão acabar tendo mais vantagem, né? Quando você oferece para o seu cliente uma proporção muito maior, é um navio grande para 106 pessoas somente, né? A gente acaba saindo na frente porque você sabe que ele não vai ter aglomeração. Então, nesses tempos de pandemia, acaba sendo vantagem. Já era uma vantagem antes, só que agora é uma vantagem por outros motivos. Verdade. Tudo que é espaço vai ganhar muito destaque, né? As pessoas elas não vão querer estar num lugar com fila, enfim. Certamente, eu estava lendo algumas matérias de jornais de fora, falando sobre, por exemplo, como vão ser os museus, né? Certamente vai ter horário para entrar, vai ter número máximo de pessoas, as coisas vão mudar. E estar num barco com mais espaço, de momento nenhum você está aglomerado, vai fazer muita diferença. Exatamente. E aqui a gente vai para os diferenciais Crystal, né? São 5 pilares e também eu acho que é uma mensagem breve e fácil de entender, que vocês podem levar isso para as agências de vocês, para passar para os hóspedes, né? Para os clientes que você tem. Que são 5 pilares simples, onde a gente consegue trazer mais ou menos o que a Crystal garante em todas as suas experiências, algumas mais que outras, né? Porque são navios de tamanho diferente, mas que a gente tem como pilares, de fato, que é o serviço, espaço, qualidade, opções e destinos, né? Eu vou falar um pouquinho mais de cada um deles, agora seguindo em diante. Deixa eu ver aqui. Eu ainda não descobri como é que funciona esse controle, Manu, peraí. Eu posso passar aqui, ó, porque o meu continua funcionando de qualquer forma. Mas de qualquer jeito você passou do jeito certo. Passei? Tá, vou tentar tudo aqui, uma hora dá certo. Amenidades, outra coisa muito importante, o que está incluído, né? Cruzeiros fluviais geralmente incluem um pouco mais que cruzeiros marítimos, mas mesmo assim é importante, quando se faz essa comparação de valores, de preços, o que essa companhia traz a outra, de fato, o que está incluído? Por mais que você esteja muito tempo no porto, e de fato o cruzeiro fluvial te proporciona isso, né, sair, ficar bastante tempo no porto, é bom saber o que está incluído para você dentro desse pacote que é oferecido para o cliente, já falar, tá aqui, não precisa pensar em mais nada, não se preocupa com mais nenhum gasto extra. Nossas amenidades incluem todas as bebidas premium mesmo, não são bebidas na hora do jantar, como algumas incluem, né? Bebidas premium no sentido de um menu de bar completo. Quer beber champanhe?
é só pedir. Quer beber champanhe às 3 da manhã, 2 garrafas? É só pedir. Uma de cada vez, mas é só pedir. Não tem essa limitação de bebida, tipo de bebida, por pessoa, por cabine, nada disso. É muito mais incluído, que também é uma característica importante do luxo, né? Serviço de mordomo 24 horas, as amenidades Etro, que é uma marca italiana, mas também eu já trago uma atualização para vocês. Quando a gente sair desse período de hibernação e voltar, já vai ter atualizado. Não vai ser mais Etro, a gente vai ter a Caudalie, que é aquela marca francesa muito famosa, né, de lavanda, em toda a nossa frota também. São amenidades maiores, assim, não é aquele container pequenininho que muitas têm também, ou aquele que sai da parede. É como se fosse o que se compra numa boutique, né? Shampoo, condicionador, esse tipo de coisa. Gorjetas já pagas, não só a bordo, mas também a gorjeta do guia, a gorjeta do motorista nas excursões já incluídas também pagas. João, tem algumas perguntas sobre o mesmo tema, então eu acho legal a gente falar. Pois não. Sobre a questão do mordomo, então só relembrar todo mundo que sim, tem mordomo em todas as categorias, né? Aí tem gente perguntando sobre almoçar e jantar na cabine, bebidas em qualquer horário, então acho legal frisar esses pontos. Sim, bebida em qualquer horário, em qualquer lugar do navio. Mordomo também. Assim, mordomo é uma questão complicada, porque nem todo mundo sabe como utilizar um mordomo. Tem da minha época de navio, tem uma expressão interessante que os hóspedes geralmente falavam, os que não tinham ainda navegado com um mordomo. Eles falavam que antes do cruzeiro eles não sabiam o que iam fazer com um mordomo, e depois do cruzeiro eles não sabiam como iam viver sem um mordomo. Então, o mordomo, ele não é parte do pessoal do housekeeping, né? Ele faz, parte meio que de outro departamento, e está lá para desfazer suas malas, passar sua roupa, engraxar seu sapato, toda essa pompa e circunstância que você geralmente não tem na sua casa. Quer dizer, pode ser que tenha, né? Mas a maioria das pessoas não tem em casa, e você consegue ter isso durante o cruzeiro. E o serviço de quarto 24 horas, do menu do restaurante, ou um menu mesmo de serviço de quarto que você pode escolher. Muita opção também no que diz respeito à gastronomia e ao serviço dos restaurantes. Peraí, Manu. Passei. Eu vou pedir para você passar. Ah, obrigado. Tá vou falar passa, porque não está indo. Tá. Excursões, eu vou falar um pouco mais das excursões, mas também já estão incluídas, também o traslado do porto até o aeroporto, as refeições que estão em turno aberto, né? Não tem que fazer um turno quando a gente tem mais espaço, restaurantes são maiores, são em turno aberto, inspiradas ao estilo Michelin. Pode passar. São navios muito novos, então bem mais modernos. A gente tem, por exemplo, um iPad em todas as suítes, uma televisão ultra fina que a gente chama, né, de HD em todas elas, com seleção de filmes e documentários, tudo incluído, não tem nada que tem que pagar extra, né? Já vem tudo no pacote também. Pode passar. Opa! Tudo bem. E agora, aprofundando um pouquinho mais e dando exemplos de cada um desses pilares. Por exemplo, o primeiro, que é o serviço. Eu só quero fazer um comentário nessa foto. Essa é a varanda, gente. Essa é a tal da varanda francesa. Então, vocês conseguem ver como é uma janela, mas que você tem a vista completa da janela toda, né? Acho que esse é o ponto. Exatamente. Você tá vendo daí? Sumiu? Eu tô vendo serviço premiado. Tá, sumiu, sua tela sumiu para mim. Deixa eu só voltar aqui. Ah, sumiu para algumas pessoas. Você tá com a apresentação aí aberta? Eu tô. Eu acho que eu vou colocar o controle para mim. Isso, faça isso. Tá, melhor. Deixa eu achar aqui. Estamos voltando com a apresentação, gente. Só um instante. Dashboard. Peraí. Você consegue me fazer, apresentador? Vamos lá. Você está com o controle, eu não consigo passar para você. Você tem que dar o play no mostrar tela. Acho que é só isso. Enquanto isso, olha, a Anaís elogiou meu batom. Obrigada, combinou. Você viu? Passei até um batom hoje, gente, para fazer o webinar. E tem gente perguntando se depois vai ter apresentação. Sim, a gente está gravando e fica disponível isso. E a gente disponibiliza também o PowerPoint.
tá? Se vocês tiverem interesse, aí tudo isso no nosso site. Agora sim, João? Agora vocês conseguem ver? Eu tô vendo a minha. A Cláudia também passou batom. É isso aí, gente. A gente tem que ficar bonita para nós mesmas e para as pessoas que a gente gosta, né? Todo mundo vê minha mundo tela? vendo agora. Ótimo, melhor. Tá, ok. Vamos então seguindo aqui no serviço premiado, né? Ainda falando desses 5 pilares, agora com um pouco mais de detalhe de cada um deles. O serviço da Crystal é muito conhecido. Quem já foi, eu não sei se alguém aqui que está ouvindo já teve a oportunidade de estar no Cruzeiro Crystal, mas a primeira coisa que qualquer hóspede vai lembrar de qualquer experiência da Crystal é o serviço. Eu não sei como é que eles fazem, eu até sei, né? A Crystal trata muito bem os funcionários, eu acho que isso acaba sendo refletido na maneira que eles tratam os clientes, os hóspedes, e são muito bem treinados, são pessoas que já estiveram em várias outras companhias de cruzeiro antes, e agora descobriram o que é melhor e estão trabalhando lá também. Então, tem essa amabilidade também, eles são gentis, são genuínos, não são somente pessoas treinadas para fazer o trabalho que fazem, né? Eles realmente se importam com o que estão fazendo. Tem uma memória incrível, que eu não sei, com o Rio eu até entendo, mas no oceano, com 1000 pessoas quase, eles sabem seu nome, o que você gosta, o que você bebeu ontem, do que vocês conversaram na noite passada, quando você estava no bar. É incrível, é um serviço realmente que eu nunca tinha visto antes em nenhuma outra companhia que eu fui como passageiro, nem como quando eu estava trabalhando também. Outro ponto importante, que diz respeito ao fluvial somente, como são navios que operam na Europa, quase sempre, né? Eles precisam de tripulantes europeus. Tripulantes europeus não são tão fáceis de conseguir e também, é claro, que é um custo muito maior do que ter o usual, né, do cruzeiro marítimo, que seriam filipinos e indianos e tal. Por conta disso, a grande maioria dos cruzeiros fluviais acabam contratando um número reduzido de pessoas e fazendo com que esses funcionários façam mais de uma função a bordo. Então, é possível que você veja o seu camareiro, um exemplo, gente, seu camareiro fazendo alguma outra coisa, trabalhando no bar, você vê o seu mordomo na excursão, algo do tipo. Confere, Manu? Sim, é possível isso. E aí, enfim, tem companhias tem outras companhias que também têm esse cuidado. Então, não são todas que fazem isso. É legal saber que... E a Crystal é uma das que não faz e tem esse cuidado grande com a tripulação. Exato. É um tripulante para cada função, e por ter essa proporção tão grande de tripulante por hóspede, a gente consegue oferecer isso e ter ainda mais cuidado, né, nessa atenção ao cliente, nesse serviço. E espaço, que eu acho que é uma das maiores diferenças da Crystal, o nosso espaço. São os navios de cruzeiro fluvial hoje na Europa mais espaçosos. Espaçosos que eu digo a proporção, né, entre tanto espaço público quanto espaço dentro das suítes. Temos a maior 100% suíte, como eu falei antes, mas o espaço público também, que é dividido, né, entre os bares e restaurantes, é o maior proporcionalmente hoje do mercado na Europa. Isso quer dizer o quê? Menos fila, se bem que no fluvial não tem tanto nessa aglomeração que tem no marítimo, mas mesmo assim, você vai ter muito espaço. É como tá, eu gosto muito de comparar o nosso produto fluvial a hotéis. Você não vai sentir mais ou menos que você está num navio ou num cruzeiro. É até uma maneira de vender, porque tem muita gente que não gosta da ideia de cruzeiro, não é cruzeirista, não quer cruzeiro, essa história de um barco grande. Você vende o fluvial como um produto quase que separado. É um hotel de 5 estrelas, maravilhoso, confortável, que não mexe, que vai te levando nos lugares, né, nos portos da Europa. Então, você consegue atingir também esse público, porque o visual todo, a decoração e o espaço, justamente, é muito maior do que você veria num navio, principalmente sendo fluvial. É exatamente o conceito de um hotel boutique flutuante, né, que eu sempre falo nos treinamentos. E no caso da Crystal, você tem todas as características de mais espaço, menos gente por metro quadrado e menos hóspede por tripulação também. Então você tem necessariamente mais conforto e mais serviço. Deixa eu só confirmar uma coisa. Eu tô vendo a gente, Manu, mas vocês só veem a minha tela mesmo, a apresentação, né? Não tô tampando nada. Tá bonitinho aí. Dá para ver certinho. Fica nós dois ótimo. Na parte de cima ou do lado. Maravilhoso, maravilhoso. Aí depende da configuração de cada um. Ok. Falando agora um pouco da cozinha também, a Crystal também muito premiada pela gastronomia. Tem vários níveis de companhias fluviais, né, que já existem há bastante tempo. Algumas são premium, outras são luxo também, e tem algumas que são mais
que a gente chama de contemporânea, né, ou massiva. Muitas dessas acabam não conseguindo cozinhar a bordo, preparar toda a comida a bordo, e elas usam catering fora, né, na Europa, como está na Europa, né? Não estou dizendo que é comida ruim, pode ser comida até boa, só que não é fresca, não é preparada a bordo. A gente tem o que a gente chama de à la minute, que é a preparação feita a partir do pedido do cliente. São ingredientes comprados fora quase todos os dias, né? Tem até algumas excursões para sair com o chefe e comprar esses ingredientes, e é tudo preparado ali quando é feito o pedido, o que também, né, já traz mais um valor para esse tipo de hóspede que gosta, né, os foodies, que gostam, que apreciam uma boa comida, né, pareada com bom vinho, a gastronomia da Crystal também. E mais opções de restaurante, né, do que a maioria traz nos navios fluviais, por ter mais espaço. Opções também, outro pilar da Crystal, algo que é muito importante dizer, principalmente para quem nunca vendeu um cruzeiro fluvial, é outra experiência. Não é que nem um cruzeiro marítimo. Não se engane em vender um cruzeiro fluvial achando que o seu cliente vai voltar vivendo a experiência do cruzeiro tradicional que a gente tem, que é com cassino, que é com teatro e gente cantando por outro lado. Não é bem assim. É focado no destino, é focado na excursão. Por mais que os nossos navios sejam novos, lindos, confortáveis, maravilhosos, não venda tendo o entretenimento como o ponto principal. Tendo dito isso, nós oferecemos sim algum entretenimento. Por exemplo, programas daquelas palestras educativas, né, que a gente chama de enrichment lectures, que traz temas, né, geralmente são relacionados aonde a gente está, né, a região que a gente está, falando de geografia, de história, sobre as excursões, mas também outros temas diferentes. Isso a gente tem também na experiência fluvial, e algumas opções também de bares. À noite é bem possível que tenha, por exemplo, um pianista, ou talvez um guitarrista, um cantor, não mais que isso, até mesmo porque não é o foco da viagem e nem tem lugar para esse monte de gente, né? Para uma Broadway inteira, não cabe. Eu queria adicionar uma coisa. Muita gente pergunta para a gente se viagem de fluvial, no geral, é muito tranquilo, muito parado. As pessoas ficam só no navio olhando. Gente, não. A pessoa fica parada olhando se ela quiser, que também é uma delícia. Em alguns momentos dá vontade de ficar parada olhando, sim. Mas é uma viagem muito ativa, muito cheia de atividade, de opção. Assim, na maioria dos dias, e a gente já teve feedback assim de agências falarem, olha, eu conversei com os meus clientes, e eles falaram que a gente tinha razão, que eles não tiveram tempo, assim, eles ficaram numa loucura, porque eles queriam aproveitar tudo, e aí acordavam cedo, faziam várias atividades, saíam, voltavam, porque a localização onde o barco fica é sempre muito boa, então você consegue voltar o tempo todo. Então, assim, não é uma viagem puramente contemplativa. É uma viagem que vai ter momentos de contemplação e, no geral, você fica na contemplação só se você quiser. Porque sempre tem uma atividade, seja a bordo, seja em terra disponível e incluída. Exato. Eu acho, Manu, pelo menos a percepção que eu tenho, a experiência fluvial ela pode até ser mais ativa do que a marítima, porque você tem mais tempo em terra, tem excursão incluída, tudo isso, só que eu acho que você fica muito mais autônomo, você tem muito mais controle do seu destino, do que você faz. Meio que no cruzeiro de mar, você tem um diário de bordo, você tem essa, mas é tudo meio que programado pelo navio e você fica ali, né, dependendo disso. No cruzeiro fluvial, você chega no porto, tem algumas opções, eu vou falar mais de excursão daqui a pouco, mas você fica mais ou menos que mais dono do seu tempo e do seu destino, você concorda? Sim, super. Exato. De novo, o que é luxo para você, né? Exato. Luxo para mim é viajar, é visitar museu, é visitar um castelo. Luxo para mim é ficar assistindo a navegação cênica, que é maravilhosa, diga-se de passagem. Mas o que eu quero fazer? De novo, o luxo é pessoal. Você escolhe sua versão do luxo. Falando um pouco agora do que você quer. Exatamente. Falando um pouco de destinos, essa tela aqui explica bem o que a gente cobre, né? São 4 navios, como eu falei, e também é fácil relacionar, são 4 rios onde a gente fica na Europa. Tem o Reno, Moselle, Meno e o Danúbio, que não é segredo, é o mais popular de todos. A grande maioria dos nossos itinerários, eu diria que uns 80%, são cruzeiros 7, 8 noites. São curtinhos, é o que a gente até tentou, há um tempo atrás, trazer uma quantidade significativa de cruzeiros maiores, 10, 12 noites, só que não fez tanto sucesso. O pessoal que está buscando fluvial, que geralmente tem um pessoal um pouquinho mais novo, mais ativo, eles
trabalham, na maioria das vezes ainda, né? Então, tem esse tempo um pouco mais reduzido, diferente do pessoal já de cruzeiro marítimo. Então, 7 dias funciona bem. Alguns dias antes, alguns dias depois, para o voo, hotel, que for necessário, mas quase sempre esses 7 dias. Aqui eu trouxe 2 exemplos de itinerários populares, mas lógico que tem muito mais. Esse é um exemplo do Danúbio, 7 noites, começando em Viena, terminando em Budapeste, ou pode fazer também o exato oposto. Essas luazinhas aí do lado de Viena e Budapeste, para dizer que dentro desse itinerário tem essas overnights, tanto no começo quanto no fim dela. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa, se não quiser, nem fazer uma reserva de hotel, porque você tem essas 48 horas para chegar no navio, usar o navio como um hotel, reduz o custo, reduz o trabalho, reduz as chances de ter uma desconexão e garanto que é bem possível que em qualquer um desses portos o nosso navio é mais bonito, mais novo, mais confortável que qualquer um hotel de 5, 6 estrelas. E a localização é maravilhosa, sempre. De frente para onde você precisa estar. Exatamente. Outro exemplo rapidinho que é do Reno, né? São 7 noites de Basel para Amsterdã, com 3 overnights. Esse a gente traz overnight em Koblenz, em Colônia e em Amsterdã. Alguns itinerários mais assim especiais, né? Por exemplo, das tulipas, que a gente tem 3 dias em Amsterdã, que é para poder fazer todas as excursões que envolvem. Tem também o mercado natalino, que são de 12, 15 dias, dependendo. Tem o de... Inclusive, João, tinha perguntas aqui sobre mercado de Natal para esse ano. Se vai ter. Tá confirmado. Tudo tem indica que sim, a gente acredita. Deixando o navio chegar no porto, vai acontecer, tá? O que depender da gente, no que depender da nossa organização para que esse cruzeiro aconteça, tá tudo on the books, como dizem. Vai sair sim do papel. Não vai. A gente, por enquanto, não está olhando nada que vai afetar novembro, dezembro. E aí tem alguns desses cruzeiros um pouco mais longos, tem até um que eu adoro, que chama Grand Europe, que é Amsterdã, Budapeste. São 17 noites. Maravilhoso. Você faz praticamente tudo que se tem para ver na Europa de Rio. Não tanto, né? Porque ainda Portugal e França está popular, a gente ainda não está fazendo, mas para o futuro eu espero que vá. Mas essa parte toda dos rios mais para o norte, você vê tudo. Então, se tem cliente que tem 17 dias disponível, é o itinerário para recomendar, até mesmo porque quando você compra um cruzeiro mais longo, o preço, o per diem dele, ele fica mais também econômico, né? Quais são as 10 razões para fazer um cruzeiro fluvial Crystal? Isso aqui é mais ou menos com a recapitalização... Me ajuda, Manu? Agora me fugiu também, olha que loucura. Alguém vai ajudar a gente aí por isso. Isso que tá, ficar em casa. Gente, Recap. Recapitalização. Enfim. Não é capitalização, mas enfim. Você entendeu a minha mensagem. Mais ou menos do que eu já falei, mas trazendo em pontos mais diretos. Recapitulação. Obrigado, gente. Detalhe, 2 formados em letras, mas isso é detalhe, deixa para lá. Os segredos. Vamos lá. Primeiro, tudo incluído, todas as categorias são suítes grandes, com camas maiores, né, king size. Serviço de mordomo europeu em todas as categorias, como eu falei, 100%. As maiores suítes de todos os rios da Europa, o dobro do número de tripulantes por hóspede. Muito mais gente para servir, para dar atenção, do que a maioria das outras linhas. Os navios mais espaçosos que levam 45... Esse é o número mágico, gente. 45% menos gente. É onde a gente consegue trazer essa qualidade, esse serviço. Cozinha inspirada em estilo Michelin, lagosta fresca do Verso, né, que são os mais pedidos, geralmente, preparada na hora, além de caviar. Refeições de turno aberto, muito mais flexível, não tem que ter aquela preocupação de chegar à excursão, correr para pegar um turno ou outro turno. Escolha abundante de opções em excursões, vou falar um pouco mais disso também. Temos os nossos próprios ônibus, vou falar também com mais detalhe, e a frota mais jovem de toda a indústria de cruzeiros fluviais. Então, vamos mergulhar um pouquinho mais em cada um desses detalhes. Primeiro, muito mais tripulante por hóspede. Pode falar, Manu. Tem algumas pessoas perguntaram aqui, eu acho legal a gente só mencionar a questão da formalidade de roupa. Certo. Em todos os nossos cruzeiros, em todas as nossas experiências, né, nossos navios, a gente traz um dress code que chama Crystal Casual, que é uma palavra que a gente inventou, que quer dizer mais ou menos um resort casual, um country club. Não é nada black tie, não é nada muito formal. Você não pode somente, a única restrição seria jeans ou shorts para o jantar.
Fora isso, tranquilo, não precisa ser camisa de manga comprida, não precisa ser terno. Quem quer usar, sem problema. Inclusive, na experiência marítima, nos navios grandes, a gente tem 2 noites formais, para quem quer realmente, né, usar e abusar, né, dos vestidos e tudo mais, pode E tem fazer. No gente que fluvial gosta, né? Que ainda faz mais informal. Tem gente que gosta. É meio que tradicional, né? No fluvial é ainda um pouquinho mais tranquilo, né, nesse sentido. Então, é só ter esse cuidado, né? Chinelos, shorts e jeans para o restaurante, à noite, de dia tranquilo, né? Porque até mesmo porque você sai de excursão e tal, você quer estar mais cômodo, mas não é um dress code complicado, nem formal, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas, gente, né, o benefício, serviço mais personalizado, como eu falei um pouco antes, vão lembrar o que você gosta de comer. Sobre crianças, eu não sei, mas eu acho que aqui no Brasil também a gente costuma muito viajar com crianças, a família grande, né, com E tem adolescentes. perguntas sobre isso, então é legal a gente falar mesmo. Vamos falar, então. Acabei pegando um gancho aqui do serviço, mas vou falar um pouquinho de criança. É o seguinte, vou ser bem sincero com vocês. Cruzeiro fluvial, se você pode propor outra opção, se tem bastante criança, eu proporia outra opção, eu faria um cruzeiro marítimo. O cruzeiro fluvial, ele não é para criança. Não significa que não possa levar criança. Me corrija se eu estiver errado, Manu, que você conhece mais que eu, das outras marcas, mas, por exemplo, na Crystal, se você leva uma criança, você pode fazer reserva, não tem restrição nesse sentido, mas se você leva uma criança, você vai ter que estar ciente de que o entretenimento para essa criança é realizado a partir do que os pais conseguem fazer. O navio não oferece nada. Como eu sempre digo, da maioria das companhias de luxo, com algumas exceções, como é o caso do Crystal Ocean, que tem atividade específica para criança, e algumas outras companhias, na maioria dos casos, as pessoas me perguntam e eu falo, criança é muito viajada e muito educada, e sabe hora de parar, e se diverte sozinha, é isso. Assim, a criança não vai se transformar em algo que ela não é na viagem. E não vai ter monitor e atividade o tempo todo para deixar a criança. Então, funciona muito bem. E a gente já teve histórias de famílias que viajaram em fluvial com crianças de diferentes idades, mas famílias que estão acostumadas a viajar junto e passar tempo junto e fazer tudo junto. Então, de manhã vão fazer uma coisa que é muito legal para os pais e as crianças vão junto e tá tudo bem. E à tarde vão fazer uma coisa que é muito legal para as crianças e os pais vão junto e tá tudo bem também. Então, é aquela criança que está acostumada a ir num museu, a comer sentada, com silêncio, sem gritar, enfim, essas coisas que servem para basicamente todos os cruzeiros de luxo, tá, gente? É uma ótima perspectiva, eu não tinha pensado nesse ponto, mas é mais ou menos saber que dentro do navio você vai ser responsável pelo entretenimento dessa criança. Um exemplo rapidinho, na última viagem que eu fiz, que parece que foi há 10 anos atrás, mas foi só 2 meses atrás, que foi para o México, uma das minhas diretoras lá do México, ela fez um cruzeiro na Crystal, um fluvial, e ela tem 2 gêmeos, pequenininhos, de 1 ano e meio, me parece, 2 anos, andando já, assim, falando, mas bem pequenininho. E eu perguntei o que ela achou, porque eu fiquei muito apreensivo de achar que né, não tinha sido tão bem, justamente por a gente saber que não é que nem no marítimo, com tanta opção para criança. E ela me falou o seguinte, e por isso que eu comecei a falar do serviço e eu trouxe esse gancho. Como esses tripulantes ficam muitos e muitos meses sem ver uma criança, ela falou que foi uma das melhores viagens, que eles trataram esses meninos como príncipes. Eram muito mimados. Então, você vai ter esse serviço por ter mais gente, por ter a grande vantagem de ter muito mais tripulante por hóspede, é que tem esse serviço muito personalizado, e se você tem criança, acaba que isso também afeta. Mas é ter a consciência de que se a criança não é tão bem comportada... entender que é serviço para a criança também, e não entretenimento. É essa a diferença. João, só mais uma coisa, tem várias perguntas aqui sobre cabine tripla, quádrupla, conjugada, como acomodar a família que tem criança, né, nesse contexto. Quando a gente estiver falando das cabines, eu vou falar específico de cada uma, mas a gente tem. Tem a Petite Suite, que é a menorzinha, essa não leva 3. A partir daí, a Deluxe, ela leva 3, sim. Vai ser um que a gente chama uma roll-away bed, né? A cama que a gente coloca. Então, se for uma criança maior, de 12 anos, né, para cima, a gente recomenda uma suíte maior mesmo, né? Porque é um navio fluvial, gente. É um espaço reduzido em comparação às suítes de navios marítimos, mas a gente acomoda sim. Um ponto importante para crianças, adolescentes, ou não, para um terceiro hóspede aqui, é o seguinte: o espaço, como já falei várias vezes, é algo muito importante para a Crystal. Então, a quantidade de terceiros hóspedes que a gente acomoda, ela é limitada. São 5 somente por viagem.
Quer dizer o quê? Se eu já estou com uma viagem muito cheia, muito reservada, é possível que eu já não leve mais terceiros lotes. Não quer dizer que a cabine não suporte, quer dizer que o navio não vai levar mais, porque pode comprometer, né, o espaço, o conforto dos outros lotes. Então tem essa regra que é um pouco mais rígida do que a maioria também. Algumas fotos, nossa recepção maravilhosa, pode falar? Desculpa te cortar, só que tem pergunta aqui sobre cabine single. A política de single na Crystal, você paga 100%? Acho legal falar disso também. Certo. Nós não temos cabine para single especificamente, né? Seria uma reserva feita para uma cabine 200%, que a gente fala. Às vezes, nós temos um single fare. Em vez de 200%, 175%, dependendo do cruzeiro, até 150%. Só que ele é sempre baseado na ocupação dupla, tá? Não vai ter uma facilidade tarifária constante para solteiros, infelizmente. Sim. Sempre divulga, né, algumas tarifas especiais para single em algumas saídas. Então, vira e mexe tem essa oportunidade, mas não existe, Maria Ângela está perguntando, não existe cabine para single, tá, gente? Isso é uma coisa que só existe em navio de grande porte, e assim, poucos, e ainda assim é uma coisa, e aí assim, é pequena, não é tão confortável. Esse não é o perfil da Crystal. A Crystal é o perfil da pessoa que quer conforto, ela quer espaço, ela quer serviço e ela está disposta a pagar 50%, 75% ou o dobro para ter esse conforto. Então, esse é o perfil do cliente. Ele não quer rasgar dinheiro, mas ele sabe o valor daquilo que ele está comprando. Exatamente. Começando o nosso tour fotográfico pelo navio, a recepção, vocês conseguem ver que é tudo muito novo, né? Tudo brilhando ainda. São navios de 2 anos de uso, né, de construído, então tá tudo ainda super novo, super lindo. Um ponto também que eu acho interessante de falar, aqui sobre a nossa proporção, né, de tripulante. A gente traz um comparativo aqui com as outras companhias fluviais. Basicamente, as outras mais populares, mais tradicionais estão aqui. Enquanto nós temos 2 tripulantes para cada 3 hóspedes, chegaria mais perto disso a Uniworld, que leva 2 para cada 5,17. Então, é aí que eu acho esses 2 pontos. Vou falar de novo, mas é para ficar fixado. Esses 2 pontos que a Crystal realmente passa na frente. Espaço e proporção, tripulante e hóspede. É onde não tem mesmo competição, onde a gente consegue ganhar o hóspede, e isso significa também que vai traduzir para a experiência dele, né? Mais espaço e mais serviço acaba fazendo de uma experiência muito mais prazerosa. Gastronomia, como eu falei antes, ela é preparada à la minute, com ingredientes frescos, para quem realmente viaja por conta da comida. Gente, eu trabalhei por 10 anos no barco, acreditem. Tem gente que faz um cruzeiro para comer e beber. Não tá nem aí para o destino, a gente faz para comer e para beber. E no fluvial nosso dá para fazer isso, porque a comida realmente ela é maravilhosa, assim como qualquer cruzeiro que oferece gastronomia 5 estrelas, Michelin, de mar. Tem uma coisa que eu sempre falo sobre cruzeiros de luxo no geral, e certamente a Crystal, com todas as experiências, entra nisso. Qualquer viagem num cruzeiro de alto padrão, né, em, sei lá, meia dúzia de companhias, é uma viagem gastronômica. Gente, é muito bom. É comer muito bem todos os dias, em todas as refeições. Não é assim, o jantar é melhorzinho. Não. É o café da manhã, uma coisa arrasativa, o almoço sensacional. E assim, não para, né? Você sempre tem Você vai certamente falar disso, mas do café, do espaço... Do pantry. Você vai contar, né, disso. Aí o João vai falar eu vou chegar lá, mas eu vou deixar que você conte, que eu acho que você tem mais paixão que eu. Aí eu volto a falar de comida. Eu falando de comida, né, gente? De novo, vamos lá. Voltando um pouco dos restaurantes, né? O jantar com turno aberto é muito mais opção, né? Essa flexibilidade de poder comer quando quiser, na hora que quiser e onde quiser também, porque tem um serviço de quartos 24 horas disponível. Aqui um grande diferencial. A Crystal, em comparação com as outras, as premiums e as contemporâneas também. Mais restaurantes,
mais opção para comer, mais tempo disponível e ingredientes mais frescos e preparação também mais fresca, né? Suítes com cama king size, todas as suítes têm a cama king size, são grandes, com essa vista, né, das janelas. Olha que linda essa foto, eu adoro essa foto. Que é o que essa foto dá uma perspectiva muito bonita do que é o cruzeiro cênico, né? Você sair de um porto, ir para sua cabine, do conforto da sua cama, assistir esse filme maravilhoso que é o interior da Europa, né? É maravilhoso mesmo. Parece cenário Falando de filme um pouco, né? Assim, às vezes castelo medieval no meio do lugar. É vinhedo, sensacional. povoadozinho pequenininho, é incrível, é como ver um filme mesmo. Aqui a gente consegue ver uma das suítes também numa perspectiva diferente, mais para o quarto, né? Vocês, não vou dar nomes, mas vocês já devem ter visto antes algumas companhias fluviais que têm uma decoração mais, um pouco diferente, mais colorida, navios inteiros de uma cor só. A Crystal ela apostou nessa decoração um pouco mais clean, um pouco mais clássica, e eu acho que para o brasileiro isso também funciona bem. Eu acho de muito bom gosto tudo, né? As maiores suítes da Europa, o benefício aqui, como eu falei antes, é de conseguir vender um cruzeiro fluvial para um hóspede que já está acostumado com um hotel 5 estrelas, com um cruzeiro de marítimo grande, fica em suítes. Você conseguiu agora encontrar um produto fluvial que ofereça esse espaço, esse conforto, né? Essa comodidade numa suíte maior, grande. Serviço de mordomo, claro, né? Como eu falei antes, consegue ter esse serviço em todas as categorias, não tem que buscar ali dentre as tarifas uma categoria que tenha um mordomo, que está incluído para todas, o que deixa também a venda mais fácil. Os navios mais espaçosos, ambiente relaxante. Olha, isso aqui não foi tirado, essa foto, num cruzeiro vazio ou num dia de embarque. Isso é um cruzeiro normal navegando. O barco está cheio. Mas olha aqui o Vista Deck, vazio, porque tem muito mais espaço. Como eu falei, 45% menos pessoas viajando, né? E tá aqui um pouco dos números para mostrar isso. A gente leva no mesmo tamanho de navio, 106, enquanto alguns levam até mais de 200 pessoas. E falando um pouco das excursões agora, quais os pontos principais das nossas excursões que é diferente? Primeiro, os grupos são menores. São grupos de mais ou menos 15 pessoas somente. As excursões, como eu falei, já estão incluídas, só que o diferencial é que são excursões que você pode escolher. Você tem um número de reserva da Crystal, você vai entrar como se você estivesse comprando excursões, mas elas já estão incluídas, e tem umas 2, 3, 4, às vezes, opções por porto. Num cruzeiro de umas 7 noites, mais ou menos 32, 34 opções de excursão diferentes. Muitas outras companhias oferecem excursão incluída, mas você chega na cabine e já tem essa excursão. Ela é escolhida para você e, ok, pode ser que tenha a ver também com a tarifa, né? Mas a gente, voltando ao que é luxo para você, é bacana ter a opção de qual excursão você quer fazer. Pode ser que você tenha uma ideia muito diferente do que fazer naquele porto e a gente oferece isso. E uma coisa importante você pode também não fazer nada, né, gente? Não é obrigatório. Então, acho legal falar isso. E, falando dessa foto, as bicicletas, elas ficam disponíveis? As bicicletas ficam disponíveis. Nós tínhamos bicicletas elétricas, mas não foram muito bem utilizadas pelos nossos passageiros da maioridade, então a gente preferiu voltar para a bicicleta tradicional. Ela está disponível, temos um número limitado, claro, se eu não me engano eram 8, da última vez que eu chequei, e elas ficam disponíveis também gratuitas. Temos os nossos ônibus também Crystal, não são, isso é um ponto também importante. Não são ônibus de uma operadora que a gente contrata e vem esperar no pier. São ônibus da Crystal, que estão em contato com o navio, e a gente diz, é muito mais confortável, mais limpo, tem Wi-Fi, mas não tem café, tem cafeteira no ônibus. Acho essencial. Maravilhoso, essencial. Se não tem café, eu nem vou para a excursão. E outra coisa também que é bacana de ter o seu próprio ônibus, de operar essa história da excursão toda, né, autônomo, é que vocês já devem saber, quem já vendeu fluvial antes, que às vezes, dependendo do ano, tem aquele caso da água que sobe, desce, né, o nível da água nos rios, que pode afetar a chegada nos portos. Então, se a gente tem nosso próprio ônibus que vai para onde a gente manda, é muito mais fácil você readaptar essa chegada num porto diferente, né, e fazer com que o ônibus espere num lote anterior, se for o caso, e quase não afetar esse nível de água que muitas vezes pode afetar muito um cruzeiro fluvial. E a frota fluvial mais jovem, como eu falei, confortável, seguro, tecnologicamente avançado, tem iPad, tem... Deixa eu só
Desculpa Pois te não. cortar, é só Sim, que uma pessoa que falou de eclusa, na verdade, isso que o João falou não tem a ver com as eclusas, tá, gente? Tem a ver com o nível do rio. Em alguns períodos do ano de seca, pode ser que o rio baixe e que o barco não consiga passar em algum ponto mesmo. Não é eclusa, é o nível do rio mesmo. Então, isso pode acontecer. Teve um ano de muita seca que isso aconteceu, teve 18. anos que isso não acontece, que eles navegam o ano todo normalmente. Então, isso Uhum. não tem a ver com as eclusas, tá? Isso é outra coisa. E é mãe natureza, não temos controle, mas assim, pensando nessa possibilidade, os ônibus já são uma vantagem. 2019 não teve nenhum problema, em 2018 a gente teve alguns, né? Mas é um ponto interessante os agentes que ainda não venderam Rio saber que às vezes acontece. Esse é o Palm Court, naquela parte mais superior, uma área pública, super bem decorada, super bonita. O Cove, que é o piano bar, também super bem equipado, super lindo. O Waterside, que é o nosso restaurante principal, com muitas mesas para 2 pessoas, o que também é uma vantagem. Pela limitação de espaços, outros quase não tem mesa só para 2 pessoas, né? E aqui você, claro, a gente quer que todo mundo faça amigos e jante junto com um grupo, mas no começo pode ser que você queira essa privacidade, ou você está indo de lua de mel, sei lá. Então, várias opções para mesa para 2 pessoas. Temos o bistrô, O bistrô. o Vintage Room Bistro, vou falar dele daqui a pouco, vou chegar lá, você vai falar dele. Esse aqui é o nosso pátio café, a piscina, que é parte da academia, né, mas ela é climatizada, ela é interna, o que é importante também, porque a gente está na Europa, imaginem, janeiro, não tanto janeiro, mas dezembro, o novembro, que costuma Março, ser né? bastante frio, Março também março tem começa em março bastante. e ainda pode estar frio, né, então essa piscina interna climatizada, ou Vista Bar, que é um bar super moderno, que ele sobe e desaparece no chão quando ele não está em serviço, para ter essa vista de 360 graus aqui, né? Aqui ele desaparece. Onde vocês estão vendo o bar, E para passar nas pontes, né? Que é para passar nas maravilhoso. É um pontes, atendimento. maravilhoso. O que significa também mais acesso, né, aos portos que não teríamos se não fosse essa tecnologia. O spa, que é pequenininho, mas a gente tem um spa, e o tudo incluído, como eu falei no comecinho, né? Não se preocupar com absolutamente nada. Eu acho que aqui o que você poderia deixar como um gasto extra para o seu cliente, né? Seria spa, claro, né? Porque isso é pessoal. E se ele quer fazer alguma experiência de vinho premium ou champanhe premium que não está incluído na nossa carta de bares, algo muito especial, porque já tem uma seleção muito grande, seria isso, basicamente. Excursões também, temos excursões que estão à parte. O que eu falei antes, né, do entretenimento, palestras educativas, num cruzeiro de 7 noites tem pelo menos 2, nos maiores, né, tem de 3, ou esse Grand Europe tem até 4 palestras por cruzeiro, experiências que eu falei também antes, especiais, com cruzeiros mais longos também do mercado natalino, cruzeiro de tulipas na Holanda. Nossas excursões, como eu falei um pouco também já, que já estão incluídas, mas que a gente dá a opção de você escolher que excursão você quer. Falando de excursões, pode ser que vocês tenham grupos. Tudo na Crystal, em qualquer experiência, é feito em inglês. Tanto a comunicação a bordo, quanto as excursões. Mas, se E as alguém tem um palestras grupo... também. E as palestras também. Se alguém tem um grupo de umas 15 pessoas, que é o tamanho do nosso ônibus, e ele quer um guia em português, por exemplo, não tem problema. Entre em contato com a gente, tem uma equipe especializada em coordenar, né, essa excursão, e vão buscar guias, lógico, tem que ser uma excursão para o grupo todo, né? E vão tentar buscar guias que falem português para essas excursões escolhidas. Já fiz aqui no Brasil, faço muito mais para o pessoal do México, né, que tem família grande, que viaja muito. Geralmente, se é feito coordenado com antecedência, a gente consegue fazer sim. Às vezes tem um custozinho envolvido, não é o custo do guia completo, eles só fazem a diferença do guia bilíngue, mas dá para fazer, dá para coordenar sem problema. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Sim, falando um pouquinho mais sobre os restaurantes especificamente, né? Vou apresentar cada um deles para vocês. Tem o Waterside, que é o nosso restaurante principal, onde tem, como eu falei, bastante opção de números de mesas, turno aberto, todas as refeições. Tem um menu tradicional de um lado, um menu mais moderno de um outro lado, que é para contemplar todos os gostos, né? Tem o bistrô, é esse que você gosta, né, Manu? Adoro. O bistrô é como se fosse um bistrô, um café francês. É maravilhoso. Você pode ir lá a qualquer momento do dia
O que eu acho incrível é isso. Durante o dia eles vão mudando o que é oferecido. Então, assim, se você quiser tomar café da manhã às 6 horas da manhã, lá tem um café da manhã disponível. Se você perdeu o café, acordou às 11, dia de princesa, e quer tomar um café da manhã tarde, tem disponível no bistrô. Se você não quer almoçar porque você voltou de uma excursão, comeu alguma coisa fora e quer só comer uma coisinha, tomar um chá, lá vai estar disponível. Então, isso é sensacional. E aí é que tem o café, né? Então... Cafés maravilhosos. O café da Crystal realmente eu gosto muito de café também. E é de uma qualidade muito, muito boa. Não poderia ser diferente, né? Vintage Room, que é uma sala de jantar privada, que pode ser alugada, né, para eventos também. Vai depender do itinerário, vai depender da quantidade de pessoas, tudo isso. Pantry, que é o pantry é como se fosse uma pantry, né? Uma dispensazinha. É uma esquininha ali onde fica algo muito simples para pegar quando você está com pressa. Tem sempre um bolinho, uma fruta, um chá, um café, algo mais simples. Não é refeição de fato, é um lanchinho rápido e simples para se levar. Ou seja, opção de comida não falta. O que é legal no fluvial, né, que é um pouco diferente do marítimo, é que no bistrô você tem horários, né? Você tem esse café da manhã mais cedo, você tem um snack da tarde, enfim, você tem, mas existem horários. E o pantry são coisas que estão disponíveis realmente 24 horas. Então, insônia, quer dar uma volta, pegar um suco, pegar uma fruta, alguma coisa, aí é nesse pantry, porque o bistrô não é 24 horas. Mas a gente fala assim que é uma coisinha, mas nem é, como se fosse um buffetzinho, não é grande, mas tem bastante opção também, né? Claro, serviço de quarto 24 horas, já incluído. Um pouquinho sobre as categorias agora. É o seguinte, são duas categorias maiores, né? Bem superiores às outras. Tem a Standard, que seria Deluxe Suite, que a gente tem essa com mais quantidade, e depois seguindo para a menor, que é a Petite Suite. Vou falar um pouquinho delas. Primeiro, só um segundinho aqui. Tá. Essa daqui que é a CS, né? Que é a Crystal Suite. Ela seria mais ou menos a penthouse, né? A top, a maior de todas, que tem aquela living room, aquela salinha de estar um pouco separada também. Ela é bem grande, 70 metros quadrados. Imagina isso para um cruzeiro fluvial, gente. Tem uma varanda, tem um banheiro com pia dupla. É maravilhoso. Depois a gente vai para a Crystal Penthouse, que é o mesmo conceito, só que um pouco menor, né? É mais ou menos metade, mas ela ainda tem essa área de estar também separada. E a gente segue para a Deluxe Suite. Essa é a que geralmente se vende, né? É o que a maioria gosta de ter. É um banheiro com pia dupla também. Dentro das marcas fluviais, é uma das únicas que oferece isso, né, Manu? Não tem muitos com pia dupla, com mais espaço, né, no banheiro. Sim. Cama king size, mordomo, varanda, essa varanda maravilhosa, grande. E, por último, deixa eu achar aqui, Deluxe Suite, também que é a mesma, só que a Petite Suite. Essa é um pouco menor, gente. Ela tem 17 metros quadrados. Mesmo sendo a menor, ela é do mesmo tamanho que muitas suítes dos barcos mais massivos, né, fluviais. Até um pouco maior, porque na maioria das companhias, as cabines elas vão ter aí 14, 16, aí você tem cabines maiores que aí são nas suítes superiores, 18, 20, 22. Então aí a gente está falando de começar com 17. Então é bastante diferença mesmo. Desculpa, isso é importante saber, gente, porque quando você faz a comparação do que é o preço, né, o valor Crystal com alguma outra marca, é bom fazer essa comparação de uma maneira muito justa, porque muitas vezes você começa, né, aquele starting from, ou a partir das outras, é um quarto com janelinha, bem inferior, que não tem tudo incluído, não tem todas as refeições, talvez, não tem a mesma seleção de excursões. Então, começar a comparar o valor da outra de uma cabine um pouco superior com o nosso a partir de, né? Que seria uma comparação mais justa a partir daí. Essa é a Petite. Algumas outras fotos do nosso navio, aqui um pouco mais voltado para o entretenimento no ritmo do rio. Temos o Palm Court, que é ali aquele salão público cercado, né, de vidro, né, de janelas. Super lindo. O Vista Bar lá em cima, que é aquele que eu falei que sobe e desce. O Vista Deck, que é esse deck aberto, muito popular durante a navegação, as pessoas gostam de ficar aqui, principalmente quando o clima tá bom, né? Temos o Crystal Life Spa, temos o Crystal Life Fitness, que é a nossa academia. Eu
Manu, eu tenho um vídeo, mas eu não sei se ele vai funcionar bem para todo mundo. Eu pulei, porque eu sei que todo mundo vai receber o PowerPoint. Se você quiser, a gente finaliza com o vídeo e parte para as perguntas. O que você acha? Porque eu acho, às vezes, no programa não dá para ouvir bem. A maioria, assim, vai depender da internet de cada um. Então, pessoal, se vocês não conseguirem ver o vídeo, tenham calma que a gente manda para vocês o link, tá bom? Tá bom, vou dar o play. Acho que está sem áudio, então, enquanto isso, acho que a gente pode ir falando algumas coisas. Vocês vão vendo as imagens? Pode, o áudio não conectou, então. É uma musiquinha, não está falando nada de informativo, é só musiquinha, mas a gente pode continuar falando, então. E aí a gente vai tirando algumas dúvidas. Helena, um beijo, Helena, perguntando se existem excursões que não estão incluídas. Sim. E aí, por favor, João. Sim, tem algumas excursões especiais que não estão incluídas, né? Geralmente são para grupos ainda mais privados, bem pequenininhos, excursões para 5 para 10 pessoas. Essas também estão disponíveis no site, né? Elas estão descritas e tudo. E tem também a opção de fazer excursão privada também através da Crystal. Entrar em contato com a nossa equipe de excursão, falar, eu quero fazer tal coisa nesse porto. Realmente bem privada, bem feita para o que cada cliente quer. Somos 2, 3 pessoas, quero um guia em português para ir em tal ponto. Eles vão fazer a cotação e mandar também, se vocês quiserem. Dá para fazer isso também. Muito bom. Tem algumas perguntas sobre questões de saúde, que a gente falou um pouquinho no início, mas eu acho legal falar de novo. Gente, a gente ainda não tem exatamente quais vão ser as mudanças de todas as companhias, né? O que a gente já sabe. Muito provavelmente todo mundo vai testar a temperatura e talvez até fazer teste rápido do anticorpo, né, para saber se a pessoa não está infectada. Certamente o que as companhias até já estavam fazendo antes, assim, ou não tem buffet, ou buffet, você não se serve, a pessoa tem alguém de luva, máscara te servindo. Então tem essas coisas, né, João? Mas não existe ainda um protocolo determinado e em prática. Acho que isso vai acontecer aos poucos, certo? Certo. Eu até tenho um vídeo que eu vou mandar para a Manu e ela divide com vocês, que é do nosso canal do YouTube. Fizemos 2 vídeos. Um para o oceano, né, para o cruzeiro marítimo, e um para o Rio, que mais ou menos explica, mas isso foi também no começo, antes de tudo parar. A gente explica quais são as mudanças. Por enquanto é um questionário de saúde um pouco mais complexo, né, mais completo também para as pessoas responderem. A sanitização, que já acontecia muito, né, bem feita a bordo, como a Manu falou, não vai ter provavelmente self-service no buffet, esse tipo de coisa. Tem esse videozinho que eu acho que é bacana também passar para vocês, se tem algum cliente em dúvida quando voltar, dá para passar com aqueles desenhinhos, então explica bem, mas muito bem dito, mano, não dá para saber, até mesmo porque era um mundo antes, será um mundo pós. E as coisas estão evoluindo muito em informação, né? Os cientistas estão trabalhando loucamente para dar informação. Então, assim, se tiver remédio, as coisas vão mudar. Teste rápido, estão fazendo várias opções, tentando testes até para sair na hora, que vai mudar o embarque de tudo, né? Vai mudar a entrada das pessoas nos lugares. Certamente, a hora que tiver vacina, as coisas vão mudar muito também. Então, assim, eu sei que a gente quer saber, mas a gente tem que ter um pouco de calma, segurar um pouquinho a ansiedade, porque as coisas estão se desenhando, né? A gente já começou a ter um pouco de notícias melhores, tudo indica que uma vez que você pega, você está imunizado, então as coisas estão caminhando. Tem algumas pessoas que perguntaram data de retorno. Vamos lá, então. Vamos com calma, né? A Crystal tem lidado com os cancelamentos todos de uma maneira um pouco diferente das outras companhias, justamente por ter vários tipos de experiências diferentes. Acreditamos que os fluviais e o Spree vão conseguir voltar muito antes dos navios de oceano, por vários motivos. Um deles é isso, de ter muito menos gente por metro quadrado, e a gente vê isso acontecendo aqui, né, no Brasil. A academia só funciona com tantas pessoas por metro quadrado, qualquer estabelecimento. Então, acho que eles vão acabar trazendo, talvez, isso também para o navio. Esses muito grandes, infelizmente, que tem muita gente, né, muita aglomeração, infelizmente, a gente vai demorar muito, porque a gente vai ter que ter
uma taxa, né, contaminação já mínima ou zero, mas esses navios menores a gente tem acreditado que vai voltar antes, e também por onde ele passa, né? Esses navios fluviais nos rios da Europa não estão na Itália nem na Espanha, que era onde era um epicentro, então também isso já conta vantagens, só que uma data mágica não temos, Não infelizmente. Não temos. Acho que o grande desafio dessa quarentena é manter a saúde e a tranquilidade, né? É segurar a Um dia ansiedade. de cada vez. Porque a gente realmente queria datas e queria informações, mas enfim, tem que aguardar. Maria Selma mandou algumas mensagens sobre o jeans. Ela não gostou da história do jeans. Maria Selma, a gente entende, mas as companhias têm regras. A pessoa pode usar calça de sarja, por exemplo. Agora, jeans, claro, lavado, não pode. Uma calça preta de sarja, tá ok. Uma calça bege de sarja, só não pode o jeans Jeans uniforme de colégio, esse não pode. Exatamente. Esse para jantar, porque a companhia ela quer que as pessoas sintam à vontade, mas ela quer manter um ambiente elegante. E quando a gente abre para calça jeans, não é simplesmente uma calça jeans escura, bonitinha, arrumadinha. Vai ter gente de calça cortada, vai ter gente de calça rasgada, vai ter de tudo, porque moda é isso. Então a companhia escolheu ter essa regra. Então o cliente tem que ir preparado. E assim, vai fazer um roteiro de 7 noites, se ele levar 1, 2 calças de sarja é o suficiente. Então, super tranquilo, tá? É bastante informal, fora essa questão, não precisa de blazer, nada disso. Deixa eu ver aqui algumas outras. Teve bastante comentário, muito obrigada para todo mundo. Tarifa agente, sim, existe tarifa agente. No momento está suspenso, como todas as outras coisas no mundo, mas vai voltar. Vai voltar, acredito que dependendo de quão rápido volte a venda, volte a encher os navios, acredito que pode ser uma oportunidade, né? Mais para frente para sair mais tarifa agente. As tarifas agentes da Crystal, vocês têm acesso no Partner Resource Center, que a gente fala, eu posso mandar para a Manu para ela divulgar com vocês, é um site, uma plataforma para o agente da Crystal, onde tem material de marketing, flyer, treinamento, e um desses links é a lista de tudo que está no Travel Agent Rates. Exatamente. Tem uma pergunta legal sobre acessibilidade. E nos fluviais Sim. sempre é um pouco... Fale disso, por favor. Mais ou menos. Voltando à história da criança. Recomendo? Não. Pode? Pode. A história da acessibilidade é a seguinte. No Rio, que é um navio, no fluvial, né, que é um navio reduzido, os corredores também são reduzidos. Então, se alguém que tem uma cadeira de roda robusta, alguém que precise de um scooter robusto, pode ser que ele não passe. O Rio não tem o elevador em todos os decks. Ele chega até o último deck, por exemplo, aí para o Vista Deck, que é uma das partes mais lindas da navegação cênica. Uma pessoa que não consegue fazer um mínimo de caminhada, de degraus, não vai conseguir fazer. Outra coisa importante também da acessibilidade no Rio. Muitas vezes, quando tem mais de um navio em porto, que não é porto, é pier, né, menorzinho, eles colocam um paralelo ao outro, às vezes 3 até ou até mais, e essa passagem de um navio para o outro para chegar em terra tem uma rampinha que não é das mais fáceis para passar se você está na cadeira de rodas ou com muleta, esse tipo. Então, evitaria. Óbvio, tem a ver com a mobilidade da pessoa. Se está andando tranquilo, devagarzinho, alguém, né, mais velho, sem problema. Temos todo o tempo do mundo. Mas se alguém confinado, não recomendaria, porque vai pagar um preço e não vai conseguir aproveitar tudo que tem disponível. Assim, claro que menos radical do que eu falo sempre das expedições, mas os fluviais, eles demandam mobilidade. O que é ideal? Que a pessoa possa, mesmo que com alguma dificuldade, subir escada, descer escada, pular um degrau, por exemplo, não pular, né? Mas assim, passar um degrau. Então, uma certa mobilidade é importante. É diferente quando a gente fala de cruzeiros marítimos, que tem barcos um pouco maiores e que tem uma estrutura mais acessível, tá? Então, isso é uma coisa importante. Quanto menor o barco, mais difícil é, gente, porque tem uma limitação realmente de espaço, né? Do que é possível. Então, acho que essa é uma... Recebemos vários elogios, várias pessoas gostaram da nossa apresentação. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por ficarem com a gente. Eu e o João, a gente fala bastante, então a gente passa do horário, mas
todo mundo entende, né? Tá cheio de informação importante. Maria Helena, querida, perguntando se tem elevador. Tem elevador, mas não chega em todos os andares. No deck de cima, nos fluviais, não chega, tá? Então, ter esse cuidado. E, Abraão, um abraço para você também. Cadeirante é isso que a gente estava falando. É limitado. É possível, tem cabine que é acessível para cadeira, mas a gente, assim, recomenda com restrições. A pessoa tem que saber que tem uma perda, que ela não vai conseguir fazer tudo, ela não vai conseguir chegar em todos os lugares. Em alguns portos talvez seja muito difícil descer, porque ela vai ter que passar por dentro de outros fluviais. Então, tomar esse cuidado. Olha, recebemos uma melhor apresentação da quarentena. Beijo, Silvia! Uau! Ficamos felizes. E agora, hein? Gente, logo as coisas vão voltar. A gente vai conseguir vender. Contem com a nossa ajuda. Tá? A Ximene está online aqui também, não está falando, mas está ouvindo e escrevendo para vocês. Contem com a gente está à disposição para ajudar vocês com tudo que vocês precisarem. Fluvial é uma excelente oportunidade a hora que as coisas voltarem, é mais tranquilo, as pessoas vão ter menos encanações em ir para um fluvial do que para várias outros tipos de viagem. A Yara, beijo, Yarinha querida. Vamos vender todos. Eu tenho que visitar vocês dois. Assim que a quarentena deixar. Gente, contem com a gente. É isso, João. Muito obrigada. É sempre um prazer gigante. Eu tenho a sorte de fazer amigos no trabalho, então, vários clientes queridos, amigos. Thelminha, Yara, várias pessoas. Eliese está online também. E o João, que nosso parceiro, chegou na Crystal faz um ano, acho, né, João? Quase um ano de Crystal. E tantas ajudas nesse período e tanta parceria que a gente só pode agradecer, e ainda ganhei um amigo. Então é muito bom isso. Muito obrigada. Muito feliz também. Obrigado vocês, obrigado pelo tempinho hoje, e vamos planejar outro então, para outra experiência, fazer mais treinamento. Logo a gente vai fazer, pessoal, sobre o Esprit, que é o iate, né, que é pequeno e a gente acha que também está nessa categoria de coisas que vão ser mais fáceis aí vender, e o barco novo de expedição, que é o meu sonho de consumo. E a gente vai compartilhar esse passar vontade com vocês muito em breve, tá? Então a gente vai marcar datas, e Liginha maravilhosa falando, já vendi! Maravilhosa. Então nos falamos em breve. Logo tem mais. João, muito obrigada, bom trabalho. Até a próxima. E, gente, força para todos. Cuidem-se e até breve. Beijo grande. Tchau, gente. Obrigado. Beijo.